pequena palavra no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8, que tem por título a parábola do juiz iníquo. Juiz iníquo. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem algum. E havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha ela molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem na terra, quando vier o Filho do Homem, achará fé, porventura, na terra? Então, aqui, nesta parábola, a gente vai aprender algumas coisas. Principalmente aqui o Senhor está falando no dever de orarmos, uma sugerência de orarmos, um conselho para que oremos a Deus, uma saída para que nós não venhamos ficar reclamando da vida. Em vez de reclamarmos, devemos conversar com o Papai do Céu, devemos conversar com o Senhor e dizer a Ele as coisas que estão sucedendo, né? E deixar que Ele julgue a nossa causa, entregar que Ele julgue as nossas causas para Ele julgar, porque Ele é o justo juiz. Você vê que Ele dá esse exemplo aqui do juiz iníquo, que não respeitava, não temia a Deus e não respeitava homem algum. Contudo, ele resolveu julgar a causa daquela pobre viúva que vivia na mesma cidade que ele, só pelo fato de que ele não quisera ou não queria ser molestado, ser importunado por ela continuamente. Agora, uma coisa que eu destaco aqui com muita ênfase, que me veio assim ao pensamento, ao coração, algo que realmente me chamou bastante atenção, é quando ouço essa declaração aqui desse juiz, quando ele diz, né, que não temia a Deus. Ele disse consigo mesmo. Ele não falou, não anunciou para todo mundo, mas ele simplesmente, ele disse, né, disse o juiz, aquele ainda que não temia a Deus, nem respeitava o homem algum, né? Interessante aí é que esse foi um pensamento dele. Ele falou para dentro dele, ele falou para si mesmo: ainda que eu não temo a Deus e não respeito homem nenhum nesta cidade, eu vou julgar a causa desta pobre viúva, para que ela não fique aqui batendo na minha porta, me importunando. Ora, o que eu vejo de super importante, claro que tem duas coisas importantes, mas o que me chama a atenção muito nisso é saber que Deus, Ele ouve, Ele conhece, Ele sabe o meu e o seu pensamento, Ele sabe o que pensamos, Ele conhece o que pensamos. Não tem segredo
diante de Deus. Nós não podemos enganar a Deus em nenhuma maneira. De nenhuma maneira nós podemos enganar a Deus. Porque o Senhor, Ele nos fez, Ele conhece toda a nossa estrutura, Ele nos conhece por dentro e por fora, e Ele conhece os nossos pensamentos. Que coisa tremenda! Ora, não existe outro ser no universo que tenha este atributo, que tenha este poder de conhecer o pensamento, o oculto de um ser humano, de nossas vidas, mas do ser o nosso Criador, nosso Deus. Ele conhece, Ele nos conhece, sabe o que pensamos, sabe o que falamos, ainda que falamos em segredo, ainda que pensamos conosco mesmo, Ele nos conhece. Portanto, Ele, sendo conhecedor das nossas situações, da nossa vida, das nossas práticas, do que fazemos, do que falamos, do que pensamos, é impossível que a gente possa ocultar dele alguma coisa. É impossível que nós possamos fazer uma coisa que seja mal, que seja reprovável aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, e enganarmos a Deus. Podemos enganar aos homens, podemos escondê-lo dos homens, mas não podemos esconder de Deus nada, absolutamente nada do que fizermos. Portanto, é de a gente não querer de nenhuma maneira pensar que podemos planejar, podemos ocultar, podemos enganar, podemos fazer alguma coisa, que isso não vai ser relevante e que não vamos ter que prestar conta com Deus de nada que fizermos, porque Ele pode não haver notado, pode não haver percebido, pode não haver se inteirado. Não, isso não acontece. Deus sabe, Deus conhece todas as nossas coisas, todas as nossas práticas de vida, tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que fazemos, Deus está vendo, Deus sabe tudo. Agora, a boa notícia é que, apesar de saber tudo, apesar de ver tudo, apesar de conhecer tudo, os nossos pensamentos, o Senhor nos ama e está disposto a nos perdoar e a nos ajudar a atuarmos de forma justa, de forma honesta, de forma que seja para o bem das nossas vidas, da vida do nosso semelhante, da vida das nossas almas. O Senhor quer que nós possamos fazer o bem e praticar o bem. Ele nos conhece e, no entanto, alguém diz, mas se Deus existir, por que Ele permite que alguém faça isso ou aquilo? Ora, Deus não está aqui para ficar cuidando de um e de outro agora, nesse momento. O Senhor nos tem dado livre-arbítrio, nos tem dado permissão de que vivamos a vida. Agora, Ele está disposto a atender mais do que esse juiz iníquo. O Senhor está disposto a atendê-lo a todos aqueles que clamam por Ele, a todos aqueles que têm a fé de recorrer ao seu Criador, a todo aquele que vem a Ele pedir socorro de um problema que lhe está molestando, que está lhe impedindo o andar ou desenrolar da sua vida, que está lhe importunando muito. Então, o Senhor, Ele está para atendê-lo e ajudar quando alguém vem pedir a sua ajuda, o seu socorro. A Bíblia diz,
o Senhor Jesus declara aqui que Ele fará sim, Ele responderá sim, ainda que pareça que seja tardia, mas não é. Ele responde no tempo certo, no tempo oportuno. Ele responde àqueles que clamam por Ele, aqueles que clamam por socorro, aqueles que vêm a Ele, Ele clama, até porque Ele já sabe o problema, como Ele sabia, pois sabe o problema, nosso problema, sabe o problema da viúva, sabia as objeções do juiz iníquo. Ele sabia que o juiz não o fez, não respondeu, não julgou a causa da viúva, por temor a ele, por ser bom, por temer aos homens, por querer aparecer para os homens. Não, tudo o que ele quis e o que fez ele resolver a julgar a causa daquela pobre viúva, simplesmente para que aquela viúva não lhe importunara, não ficasse batendo na sua porta, não viesse a cada dia ficar dizendo, tocando na sua porta e dizendo: Senhor juiz, julga a minha causa, julga a minha causa. Então ele resolveu a julgar e assim ficar livre da importunação daquela pobre viúva. Mas o nosso Senhor, Ele é amor, Ele é justiça, e Ele diz, o Senhor diz: considerai, então considere, disse Jesus, o Senhor, considerai o que disse este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sim, o Senhor, Ele está perguntando se você vai preferir confiar em Deus, vai confiar, continuar acreditando nas promessas dele, vai continuar acreditando no seu amor, vai continuar acreditando no seu cuidado, vai continuar acreditando que o Senhor está por em cima de tudo, está cuidando de todos, está reinando sobre tudo absolutamente, e que Ele voltará, porque Ele fez a promessa, e nós estamos aguardando a sua vinda, estamos aguardando que Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus vai voltar para buscar quem? Os seus escolhidos, que Ele fala aqui, os que clamam por Ele dia e noite, os que estão perseverando no Senhor. Ele vai tirá-los desta terra. Aleluia, o Senhor voltará para buscar os seus escolhidos. Aleluia, aqueles que clamam, que confiam nele, não serão deixados aqui, não serão jogados fora, não serão desprezados, não serão destruídos, não, de jeito nenhum, de absoluto. Aqueles que têm fé no Senhor, aqueles que clamam ao Senhor, este juiz justo, este Deus de toda justiça, Ele escolheu um povo, Ele comprou um povo com o sangue do Cordeiro, aleluia, e Ele agora está com uma promessa que vem para recorrer este povo, para levar para morar consigo nas mansões celestiais. Nós cremos assim. Por quê? Porque a Bíblia descreve, não apenas numa passagem, não apenas em uma folha, mas de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos respaldos bíblicos na história, pela fé e na ciência e também na arqueologia. Tudo é comprovado cientificamente pela fé que ocorreu, e estamos esperando a volta de Jesus, porque Ele esteve aqui há 2000 anos atrás para realizar o resgate das nossas almas, da alma dos seres humanos. Ele veio por um clamor do povo. Ele sabia que o povo não tinha nenhum que pudesse se salvar, que pudesse ser salvo, mas Ele enviou seu Filho desde o céu, aleluia, para ser nascido de mulher,
e crescer como homem, por isso foi chamado Filho do Homem, mas operou, ofereceu-se como um sacrifício perfeito na cruz, mesmo sem ter pecado, nenhum pecado, ele se ofereceu na condição de pecador por nós, aleluia, se fez maldito por nossa maldição, tomando assim o nosso lugar, e pagou e nos reconciliou consigo mesmo, pagando o preço, aleluia, e nos redimindo, e a cédula que nos era contrária, ele a cravou na cruz, aleluia. Hoje somos livres, e hoje cremos, e hoje esperamos o regresso do Senhor, e cremos nas suas promessas fielmente, e esperamos que ele vai voltar para buscar seus escolhidos, os que esperam neles, o que confia nele, os que clamam por eles, o que realmente confia nas suas promessas, o que realmente continua nesta fé, como ele diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, porque ele virá outra vez, ele pergunta, achará fé na terra? Ele achará porque existe uma igreja na face da terra, em todos os lugares, que apesar das tribulações, das perseguições que existem na terra, cristãos sendo queimados vivos por causa da sua fé, são autênticas, é uma fé que vence o mundo, como diz o apóstolo João, qual a fé que vence o mundo, senão a nossa fé. Portanto, o Senhor Jesus, quando ele voltar, ele vai achar um povo redimido, comprado e lavado no sangue do Cordeiro, que continua esperando o seu regresso para ir morar com ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa vitória, aleluia. Servimos um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e que conhece todas as coisas, e os nossos pensamentos, os pensamentos de todos, e que ninguém se ocultará e poderá se livrar das suas mãos. Aqueles que o desafiam se verão com ele, mas os que crerem nele e que clamarem por socorro serão atendidos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós somos privilegiados de termos esta revelação, de termos esta fé, de termos esta esperança, que é uma esperança que transcende mais além desta vida, vai para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar esta reflexão, e que os irmãos e as pessoas que ouvirem esta palavra reflitam nisso, que não podemos ocultar nada de nosso Deus. Você veja o que disse aqui o juiz Inico. Ele diz, ainda que não temo a Deus e não respeito homem algum, né? Ele disse consigo mesmo, mas o Senhor ouviu isso e disse o que disse, deu voz, deu luz destas palavras daquele juiz Inico. Amém? Vamos ficar com esta palavra e encerrando este culto, esta reunião tão rápida, tão relâmpaga, mas que sirva para nossos eleitos. E se alguém, ao ouvir esta palavra, faça uma reflexão consigo mesmo e entregue sua vida a Deus, sabendo que Ele conhece os seus pensamentos, lhe conhece por dentro e por fora, sabe tudo a seu respeito e que está disposto a perdoar as suas causas. Ele é o juiz justo e que lhe ama e está disposto a perdoar todas as suas iniquidades e escrever seu nome no livro da vida, para que quando ele vier buscar a sua igreja, levar você também para morar com ele na glória. Amém? Amém. Oremos. Pai Santo, Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor amado, por mais estes momentos preciosos que estivemos, Senhor, ponderando aqui na tua palavra e com esses hinos, Senhor, te louvando. Deus amado, abençoa, Senhor, queremos, ó Deus, te pedir também por essas pessoas que ao ouvir esta palavra
ó Deus Santo, eles possam, Senhor amado, reflexionar e também, Senhor amado, entregar as suas vidas a Ti, confiar a Ti as suas vidas e esperar em Ti, Senhor, nas Tuas promessas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Perdoa os seus pecados, eles possam sentir o refrigério do perdão dos seus pecados. Ó Deus, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Nós nos recomendamos, ó Deus, diante da Tua poderosa mão. Pedimos a Tua bênção, Senhor amado, a Tua salvação, e que nos concede, Senhor amado, ó Deus, nesta fé, esperando o Teu regresso, Pai. Em nome de Cristo Jesus, abençoa, Senhor amado, nossos vizinhos da esquerda e da direita, de frente e de trás, salvando, Senhor amado, a todos. Ó Deus, todos recomendamos, Senhor, diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e Te agradecemos hoje e sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a doce consolação do Espírito Santo, descanse com a sua amada igreja aqui em toda a face da terra, e todos digam amém. 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 Está encerrado. Louvado seja Deus.